Fala aí, galerinha do desenho, tudo bem? Hoje a gente vai fazer mais uma aula, né? A gente tá quase chegando no finalzinho aí das nossas aulas falando sobre fazer rosto, né? Fazer a cabeça. E assim, mesmo que a gente tenha feito alguns vídeos, ainda é pouco, acho que tem que estar sempre estudando, né? O lance de estar fazendo rosto, né? Desenhar as cabeças aí. Isso é muito importante, tá sempre buscando conhecimento. Eu só não vou esticar muito, senão vai ficar muito chato ficar só desenhando a cabeça. Mas é legal a gente ter o máximo de informação que a gente puder para poder estar fazendo o trabalho. Então vamos lá. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a estrutura, né? Que é uma coisa que a gente já vem falando já tem um tempo, da cabeça, né? Por exemplo, eu vou fazer uma cabeça aqui de lado. Não sei se vai ficar visível aí, peraí, deixa eu ver como vai ficar aqui. Acho que tá ficando legal. Tentando fazer aqui um desenho de um bebezinho. Tá, vou dar uma finalizadinha aqui até para explicar isso para vocês de uma maneira que fique um pouco mais objetivo. Então, vamos lá. Uma coisa que eu quero que vocês entendam que é o seguinte: o bebê, né, o recém-nascido, quando a gente é criancinha, né, a nossa cabeça ela tá toda em formação, né? A gente tem a parte óssea do crânio toda separada. Ou seja, aquilo ali ainda vai se ajustar para poder acompanhar o crescimento da criança. Então aquilo vai se ajustando para acompanhar o crescimento, né? Crescimento natural. Tá? Então aí tá a diferença que a gente tem que estar sempre realçando, né? Quando a gente vai desenhar faixa etárias de pessoas, para a gente entender ali e mostrar realmente ali de um jeito que faça sentido para quem está olhando o nosso desenho, né? Que realmente ali se trata de um bebê, né? Uma criança e tal. Então, a gente tem esses fatores, que essa parte aqui do crânio, ela ainda vai estar em formação, por isso ela vai ter um formato bem maior, né, do que a gente tem aqui da massa facial, né? O maxilar também ele está em formação, ou seja, por isso essa parte aqui vai ser pequena em relação à parte do crânio, né? É parecer que a criança tem a cabeça um pouco maior, por conta disso. Outra coisa importante também, quando a gente desenha a criança, e a partir do momento que ela vai envelhecendo, isso vai mudando, mas nas crianças mais novas, é até difícil de você reconhecer um bebê se ele não tiver com nenhum tipo de adorno para especificar que ele é menino ou menina, né? São todos bem parecidinhos nesse quesito aí, né? A não ser que esteja com um brinquinho, né? Um lacinho, um arquinho para diferenciar, um bonezinho, cores de roupa, né? Mas caso contrário, todos os bebês fica difícil de você reconhecer qual é o gênero, né? Só olhando o rostinho, né? E outra coisa que eles têm é o cabelinho bem ralo, tá? Coisa que tem que prestar bastante atenção nisso. Um pouquinho o cabelo, a sobrancelha também não é tão marcada, eu marquei aqui, mas não é tão marcada, tá? E tá observando bastante isso. E isso aqui também acontece com as pessoas mais velhas. Você pegar uma pessoa com uma idade avançada, ela também vai apresentar essas características. O cabelo um pouco mais ralo, né?
dependendo da idade da pessoa, né? A gente tá falando ali a pessoa, sei lá, acima dos 50, dos 60, o cabelo começa a ficar um pouco mais ralo, né? E dependendo da pessoa, o maxilar também é inferior. Se a pessoa tirou algum dos dentes, né? Talvez o maxilar também mude isso, tá? Então a gente tem que prestar bastante atenção nesse lance de padrão do envelhecimento do rosto, tá bom? Beleza, vou fazer mais uns rostinhos aqui, só pra gente poder fazer uma análise aí mais bacana aí sobre o que eu tô falando, tá? Eu também vou falar hoje sobre padrões de rugas, até para o nosso desenho ficar um pouco mais bacana. Então, uma coisa que a gente tem que sempre se lembrar é que a nossa estrutura ela está sempre mudando, né? No decorrer que a gente vai crescendo aí, tá? A idade da pessoa, né, vai contar muito ali na hora que você estiver fazendo o desenho, tá bom? Por mais que eu esteja fazendo desenhos aqui mais padrõezinhos, mas eu vou tentar evidenciar isso aqui nos desenhos, tá? A gente vai conseguir ver em determinada idade ali, já o crânio um pouco mais diferente, né? Em relação à idade, né? Certo? Depois eu vou finalizar para ficar mais fácil o entendimento disso, tá? E a gente tem que entender também que a gente, sobre o nosso corpo, né? Até falando sobre rugas, existe o fator de forças que agem sobre ela, né? A gravidade, por exemplo, é uma força que ela exerce bastante efeito, né, sobre a nossa pele. Eu vou explicar isso já já. Deixa eu só terminar esse raciocínio aqui do rostinho, meio que envelhecendo. Hoje eu fiquei pensando nessa aula aqui, como eu ia levar isso pra vocês, né? E até para ficar uma coisa mais objetiva. Então o cabelo ele acaba ficando mais ralo, né? Ele acaba entrando um pouco mais adentro ali e tal, né? Cria as entradas. Então a gente tem que prestar bastante atenção enquanto for desenhar diferentes faixas etárias, né? Para que o desenho realmente ele seja convincente. Eu vou mandar algumas coisas para vocês referente a isso, para vocês poderem estar exercitando também. Eu acho que isso vai ser uma grande ajuda. Eu acredito que a próxima aula vai ser a última aula sobre rosto, tá? É claro que isso não significa que vocês têm que deixar de estudar, que vocês já sabem tudo. Não sabem, porque eu mesmo não sei tudo. A gente tem que estar sempre estudando, sempre observando, estar sempre procurando os meios de estar estudando e aumentar ainda mais o nosso repertório para fazer arte, né? E não significa que eu também não estude, eu estudo também, tá? Tô sempre estudando. Inclusive isso aqui para mim é uma parte de estar fazendo revisitações a coisas que eu já estudei, tá? Então levem sempre em consideração esse ato de estar sempre estudando, principalmente naquilo que vocês querem fazer, né? Claro, tem que estudar de tudo, mas dentro do que você pretende seguir ali, como, sei lá, hoje você pensa em profissão e tal, é legal vocês estarem sempre buscando
conhecimento, até mesmo para ver se é aquilo mesmo que vocês querem fazer e tudo mais, né? Olha lá. Tá, vou fazer uns desenhos bem simplesinhos aqui, não vou me adentrar muito não. É só pra gente manter aí o foco do exercício. Tá bom? Beleza? Para facilitar a nossa vida, a gente entender o que eu estou falando ali sobre esse lance do envelhecimento ali da pessoa. Certo? Agora, vamos falar um pouquinho sobre rugas. Tá? Vou tirar essa folhinha aqui do lado, eu vou fazer 3 cabeças aqui, que eu acho que isso vai ajudar a gente. Tá? Depois eu faço um desenho naquela mesma folha só pra gente... Vou fazer logo agora e eu vou deixar tudo já no esquema aqui. Eu vou explicar sobre 2 coisas que são bem interessantes sobre esse nosso envelhecimento, tá? Nós temos 2 tipos de rugas que acontecem, tá? Uma que é pela ação do tempo, né? Que é realmente o envelhecimento ali, a fragilidade da textura ali da pele perante a gravidade, né? Porque a nossa pele, eu quero que vocês entendam que ela é como se fosse uma cera de vela em frente ao fogo, né? O que acontece? O fogo ali da vela, ele vai fazendo com que a vela vá derretendo e vá descendo para baixo, né? A gravidade faz a mesma coisa com a nossa pele, tá? Então, o nosso tecido ele vai perdendo força para resistir ali à gravidade, então ele vai descendo para baixo, né? A nossa estrutura óssea também acho que vai enfraquecendo um pouco com isso. Então, vamos lá. E o outro tipo de ruga que nós temos é quando a gente acaba fazendo algum tipo de esforço, né? Faz expressões faciais, então acaba surgindo rugas, tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer um primeiro rostinho aqui, onde o personagem vai fazer algum tipo de expressão facial aqui, tá? Vou fazer bem simples aqui, só para pontuar o que eu quero dizer. Tá? Vou colocar um cabelinho simples aqui também, só para pontuar. Né, ó. E esse aqui a gente vai fazer já uma pessoa um pouco mais de idade, né? Onde ela vai apresentar as ruguinhas de descaimento, que são as ruguinhas do envelhecimento. Às vezes a gente pega uma pessoa de muita idade, assim, a gente olha para a orelha dela e parece que a orelha dela é um pouco grande, né? E não é isso, que ela tá um pouco maior e tal. É que na verdade, ali ocorreu muito o fator gravidade ali, né? Que força tudo ir para baixo, né? Desce as rugas pelo pescoço e tudo mais. Eu vou finalizar esses 2 desenhos aqui até para
ficar um pouco mais objetivo isso aqui também. Vamos lá. E aí eu vou explicar essas rugas aqui, nesse caso aqui, tá bom? Então vamos começar primeiro pela nossas rugas por expressão facial. O ato da gente subir ou descer a sobrancelha, isso vai gerar rugas. O fato da gente abrir um sorriso, abrir a boca demais, né, acaba também gerando rugas, né? Tudo que é esforço. O nariz também, a ponta dele, como ele é cartilagem, ele é molinho, ele também vai subir, dependendo para que lado você fizer esse esforço aí para fazer essa expressão, tá? E tem um grupo de músculos ali na região da boca, ali, do maxilar, que eles são muito fortes, né? E os músculos da testa ali também, tem bastante músculos ali fortes. Na região das órbitas também, então é legal ficar atento a isso, dar uma estudada também sobre um pouco de anatomia, até para ficar mais claro isso para vocês, né? Como a gente não vai entrar tanto nesse mérito aí nessas aulas online, mas nas aulas na sala a gente vai poder brincar um pouco mais com isso, né? Se Deus quiser, logo mais. Tá? Mas como exemplo aqui, é importante que vocês sejam bastante observadores na hora quando alguém estiver fazendo alguma expressão, porque essas expressões elas se tornam características, nessas rugas que são formadas, daquele tipo de expressão que a pessoa está fazendo ali na hora, tá? Vamos para esse outro aqui. Esse outro aqui já é totalmente o contrário. Ele já sofreu muito com a ação do tempo, né, da gravidade. Então ele é um rosto que ele vai ter bastante marcas no sentido de rugas, né? E uma coisa que é interessante, assim, é uma coisa que eu percebi, tá? Pessoas que fazem muita expressão, são muito expressivas com o rosto, costumam apresentar bastante rugas, então é legal prestar bastante atenção nisso, porque tem pessoas que são bem mais expressivas umas que as outras. Eu tava vendo o próprio Jim Carrey, ele tem umas rugas muito interessantes para falar sobre a relação desse lance do estudo que a gente está fazendo aqui agora, né? Onde a ação do tempo junto à força da gravidade aí do tempo, né? Todas as expressões que ele vem fazendo com os filmes, com as caretas que ele vem fazendo, isso aumentou muito o número de rugas no rosto dele, né? Então isso é uma coisa interessante. Então, ó, nós temos rugas aqui, ó, né? Com o lance do envelhecimento. Rugas que vão aparecer na testa, rugas que vão aparecer em volta do olho. Essa pele aqui que fica um pouco assim, um pouco abaixo da sobrancelha, ela vai descer um pouco, encobrindo um pouco a pálpebra da pessoa, para dar aquele aspecto um pouco de cansado, né? A gente vai ter rugas saindo do canto dos olhos, do canto do nariz, né? Rugas que vão circular aqui em volta dos olhos e descer para baixo. Essas rugas do canto dos olhos, elas vão descer em direção ao pescoço, elas vão tanto passar por trás da orelha, como também em volta do rosto. Então é uma coisa interessante de estar sempre estudando para poder tá fazendo isso de uma maneira melhor, tá? Beleza.
Eu vou fazer agora aqui, vou mencionar com vocês um lance sobre padrões de rugas, tá? Até para vocês entenderem onde elas estão, onde elas se localizam e ficar fixado na cabeça. Isso ajuda bastante para você entender aonde elas estão, né? Onde elas acontecem ali no rosto e também quais são os padrãozinhos ali, né? E para você saber o quanto você pode pôr a mais ou pôr a menos, né? E é claro, lógico que isso aí você tem que pensar de acordo com a idade do que você está desenhando. Beleza? Então vamos lá. Eu vou fazer 3 rostinhos diferentes, tá? Depois, isso tem muito a ver com aquele último rosto que nós fizemos, tá? Eu vou fazer por parte aqui. Ó. Vão ser 3 padrõezinhos, tá? Eu vou explicar de uma maneira mais simples, mas é legal dar uma procurada, dar uma pesquisada, né? Eu vou ver se eu consigo levar mais algumas referências para vocês pelo WhatsApp, tá bom? Então beleza. Vamos lá, 3 rostinhos. Construção é a mesma que a gente faz, né? Não estou preocupado em uma ficar muito parecida com a outra, né? Que só são esbocinhos, só pra gente chegar nessa ideia aí das rugas, tá bom? Beleza? Vamos começar a desenhar aqui. Todos eles vão ser bem parecidos, tá? Em estrutura, pra gente poder compreender onde estão essas rugas aqui, tá bom? Vou fazer bem simples, não vamos preocupar muito não. É mais pra gente entender onde estão essas rugas e onde elas acontecem ali, tá bom? O vídeo vai ficar um pouquinho comprido, mas é legal assistir até o final. Ah, isso aqui também, esse lance das marcações, ela também vai se valer também de estilo para estilo, né? E o estilo também, ele não compreende só como o artista desenha, se ele faz mais real, mais mangá, mais cartoon, né? Até dentro do cartoon tem um cartoon mais realzinho, um cartoon mais estilizado, um cartoon mais mangá, né? E nos outros também. O que ocorre é o seguinte, o acabamento também ele se torna uma parte de estilização, tá? Vou tentar dar uma focada aqui e deixar esse rosto aqui muito mais legal aqui agora no formato, tá? Vai ficar padrãozinho só pra gente poder achar essas rugas aqui, tá bom? Beleza. Vamos lá. Seguinte, tá aqui os rostinhos, né? Vou botar uma sobrancelha neles, não coloquei. Acho que tá perceptível os rostos, eu já tinha feito naquele ali, né? Já tá perceptível os rostos aí. Uma coisa que eu quero que vocês entendam é o seguinte, ó, vou mexer nesse primeiro aqui. A gente tem o padrão frontal. O padrão frontal, ele acontece aqui na frente, aqui, ó. Tá? Na frente do rosto, por isso que é frontal. Tá? Né? Ruguinhas que a gente acaba fazendo aqui, ó, na frente do rosto. Tá? Tá? Então a gente tem essas rugas aqui no padrão frontal, tá? Então eu quero que vocês prestem bastante atenção. Essas rugas elas vão se misturar, mas eu quero que vocês entendam onde elas estão aqui, beleza? Aí a gente tem aqui, ó, o padrão oblíquo. O padrão oblíquo, ele vai estar aqui, ó, ele vai circundar aqui, vai circundar a parte das órbitas, tá?
tá? Então a gente tem essas ruguinhas aqui, tá bom? E a gente tem o padrão lateral, que o padrão lateral ele começa aqui, ó, no canto dos olhos, e aí ele vai descendo em direção ao pescoço, tá? Quando ele vai descendo, ó, certo? Ele também vai subindo aqui, ó. Esse do meio aqui ele vai para trás da orelha e vai fazendo cascata também em direção ao pescoço, tá? E ele vai indo para subir e se encontrar com as outras rugas lá em cima lá, que seriam o padrão oblíquo e o padrão frontal, tá? Juntando todas essas rugas aí, a gente acaba tendo um padrão como esse. É claro, você pode colocar um pouco menos de ruga, né? Não precisa ser tão pesado aqui, a gente colocou um pouco mais pesado, mas poderia ser um pouquinho mais leve, né? Até para pessoas que têm uma idade um pouco menor, tá bom? Eu vou separar algumas coisinhas para vocês e estarei enviando para vocês estarem estudando aí e tá complementando isso que a gente acabou de falar no vídeo, tá? Porque o vídeo tá ficando um pouco longo, então eu vou encerrar por aqui. Falou, galera, um forte abraço, até mais.